Olá, eu sou a Juliana Santos. E eu sou a Cláudia Oliveira. Esse é o Devaneio das Gatas, Um espaço onde a gente reflete, viaja e devaneia em voz alta. um lugar seguro para sentir juntas e, em vez de fechar respostas, ampliar sentido e simbolizar experiências. Aqui cabem as nossas dúvidas, contradições e risadas. Somos duas psicólogas amigas e mulheres em travessia, conversando sobre o que nos atravessa por dentro, enquanto a vida acontece por fora. Se você chegou buscando presença, reflexão e um pouco mais de consciência no meio do caos, fica com a gente. Esse devaneio começa agora. Ô, gata, e aí, me conta, como você tá se sentindo? Cara, eu tava numa fase inspiradíssima, assim, animadíssima, bora! Uhul! Tem muita coisa para falar. São coisas que a gente já faz, né? Nós duas, a gente adora dia. uma filosofada, né? Uma analisada. Mas essa semana foi um atropelo, assim, que a minha energia foi baixando, baixando. Ontem eu fiz até um escalda-pés para dar uma cuidada da energia, e hoje o dia também começou no vucu-vucu. E eu falei, não, peraí, eu não vou deixar as coisas me atropelarem, não. Vamos do jeito que der. Vamos embora. Eu fiquei bastante ansiosa também durante a semana. Eu senti, assim, meu coração, tipo, meio acelerado, assim, né? Uhum. Mas eu sabia exatamente de onde estava vindo. Porque, além do momento aqui nosso, eu também dei outros 2 passos, assim, importantes sobre projetos e planos, né? E aí eu senti que isso me colocou muito em estado de alerta. Mas é muito legal porque eu consegui perceber. Coisa que quando a gente não tem consciência, isso não acontece com a gente. Né? Sim. E aí, conseguindo perceber, eu respirei fundo. É fui tipo o dizendo portal, né? O portal, você tá dentro do túnel ali, né? Exato. Com o cu na mão, né? Só que se Total. você não atravessa, você não passa É isso. daquela sensação, né? Eu vou até o meio e volto, vou até o meio e volto, vou até o meio e volto, até quando? Uhum. Mas ao mesmo tempo que eu tava com esse medo consciente, né? E portal é um negócio assim, ó, você passou o portal, você não volta, né? Passou, tá passado. Então, isso é muito bom. E volta com outro nível de consciência, né? Com uma integração, com algo que você leva dali. Sim, sim. Mas uma Ao coisa mesmo é tempo, eu tava pensar e feliz. falar, né? Outra coisa é... E aí, não passa nem o Se Wi-Fi. botar, né? Uma coisa é a gente viver aqui, né? Ah, que legal, vamos fazer, que não sei o que lá. Mas mesmo assim, na imaginação, já dei aquela travada, já falei, nossa, meu, será? Hoje de manhã até pensei, pô, deixa eu inventar um negocinho aqui, talvez uma dor de barriga, talvez algum probleminha, né? Eu não me autorizei a isso, não. Mas a semana foi atropelada de ontem para hoje, que eu senti mais ansiedade. Acho que eu me permiti, mas eu não fiquei flertando com isso, não, sabe? Eu fiquei assim, beleza, você tá aqui, sabotadora gritando, síndrome de impostora, pipipi, 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 e eu deixei pipipi na minha orelha e só vai. É isso. E eu pensei, aqui, né? estamos aqui, né? E eu pensei muito que esse momento aqui, nosso, é um momento que está sendo gerado há muito tempo, gestado há muito tempo, né? Semana passada me veio, quando a gente trocou uma ideia, me veio muito que isso daqui está nascendo do nosso útero, do meu e do seu. Né? E que é uma coisa linda que a gente está botando para o mundo, é um serviço que a gente vai prestar para os outros, ao mesmo tempo que a gente está se prestando. Sim, sim. Eu sinto que é muito mais para a gente, até para os outros é consequência. Né? Não é nossa terapia, mas é muito terapêutico. Sim. De uma coisa da gente... Também, que serviço é esse, né? Porque acho que talvez a gente precisa falar um pouco sobre isso. De colocar um pouco da nossa voz no mundo, né? Projetar um pouco do que a gente sente, vive, faz nos bastidores, que não é pouca coisa, né? Que na nossa cabeça autocrítica é o mínimo, mas não é o mínimo, né? Porque a gente faz bastante coisa também, mas muito... E faz bem feito.
E faz bem feito, né? Justamente por isso a gente se cobra e se exige, né? Mas é meio que aquilo de da gente projetar e se arriscar, ser autêntica, né? Que a A nossa gente ideia merece. aqui, né? A gente merece e a gente tem esse direito, né? E a gente acha que a gente não tem, né? Sim. Na fase da vida, a gente já se sente autorizada, por mais que sinta medo, por mais que, Uhum. né, vá para esse lugar de insegurança, é uma fase onde a gente consegue se autorizar a ser quem a gente é. A olhar para o que a gente sente e falar, ok, eu tô com medo de ser julgada, eu tô com medo de perder, às vezes, né, o que passa na cabeça das pessoas já sobre mim, mas assim, é isso. Ou isso acontece ou a gente vive insatisfeita. Que preço que eu tô disposta a pagar? Sim, sim. E aí, quando a gente fica presa nisso, aí a gente também não vai se divertir, né? A Fernanda, a nossa psicóloga, é a mesma, né? E ela fala muito do divertir como a diferenciação. Se a gente não diverte, se a gente não se diferencia, se a gente não fica na nossa autenticidade, a gente também não brinca. A gente não é autêntico para ser espontâneo, né? E aí é um arriscar se divertir também. Não precisa ser tão pesado, né? Não precisa Não ser precisa. rígido, né? E se divertir é uma coisa que a gente sabe bem como fazer. Uhum. Sim, muito, né? Desde sempre a gente se divertiu. Mesmo no meio da aula, quando era para prestar atenção, né? E 1900 e bolinha, né? Sei lá que ano que era que a gente fazia pós. 10 anos, 11 anos, não, 12 anos atrás. 13 anos atrás. 2013, né? 2012. 2012. 2012, né? 2012. E a gente já ali, o bom humor, quinta série sempre presente. Quinta série nos salvando. Jung na quinta série. É, ótimo, eu adoro. Perfeito. Se não tem bom humor, não vale, né? E aí a gente pensou um tema super importante para hoje, que eu tava aqui, que eu peguei. Eu não fiquei estudando muito, porque eu senti que eu queria deixar mesmo fluir, né? Eu Isso também. com a gente. Mas eu achei o tema muito profundo. A gente se diverte com profundidade, né? E aí eu falei, cara, acho que vai render esse tema aqui, que é um tema provocativo, de coisas que a gente escuta todos os dias dos pacientes, a gente toca isso, né? E vê na sociedade o tempo inteiro isso acontecer. Você quer falar do tema? Começar a falar do tema? Eu trouxe uma frase, não é, para inspirar a gente, que é uma frase do James Hillman, que é: a hipertrofia do ego nos levou a um colapso da alma. Né? Traduzindo isso, né, basicamente é o quanto que a gente fica viciado num modelo de inflação de ego, de que a gente precisa ser grande, performático demais, né? E para que a gente obtenha, alcance as coisas que vão atender nossas necessidades, mas na verdade isso é uma grande cilada que distancia a gente da nossa alma, né? Da nossa essência, do nosso verdadeiro ser, né? Basicamente isso e tudo que permeia, né, essa reflexão. Sim. Eu sempre penso nesse ego enrijecido, né? Como resultado dos nossos grandes medos, Uhum, das nossas grandes dores, pressões psíquicas, em que a gente não sabe como lidar, porque simplesmente não aprendemos. E não vai existir um momento em que a gente sabe tudo, é mesmo esse processo de psicoeducação, mas que pelas dores, pelos sofrimentos, a gente cresce o ego e ele perde profundidade. para fora, para cima, Para né? fora
para fora, para cima, e quando ele faz isso, é como se ele desacoplasse do coração. Da essência, né? Da alma, da profundidade, né? Que é muito símbolo dessa alma viva, da nossa identidade, da nossa potência, né? Do brilho nos olhos. Só que quanto mais a gente sobe e cresce, menos consciência a gente tem dessa cisão. A gente pode ficar ali como se fosse anestesiado, embebedado, né? Tem um termo em inglês que é drunken power, né? Assim, bêbado de poder, né? Da ilusão de poder, né? E é muito isso. Eu vejo o ego como o síndico do prédio, sabe? Assim, quem é o ego? Centro organizador da nossa consciência, né? Acho que é importante definir. Isso. O que é o ego, né? O que é o ego dentro da psicologia junguiana, né? Que não é melhor nem pior do que nenhuma outra, mas é a que mais faz sentido pra gente e de acordo com a nossa experiência com ela também, né? Bem com essa autorização aí da gente, não é aula, né? Mas às vezes a gente vai ter que precisar explicar alguns termos que pra gente, nossa, faz parte da nossa vida e não faz, né? Não são... Ou então são palavras um pouco deturpadas, né? Em outros sentidos, né? E aí, para mim, o ego vai ser o centro da consciência, é tudo aquilo que a gente se identifica como eu sou, é meu, tudo aquilo que eu trago como a minha identidade, de alguma forma, né? E o que eu consigo pensar, discernir, racionalizar, né? O que eu tenho manejo sobre, não controle, né? Sim. Mas manejo, discernimento, né? E aí, o que o ego não gosta? O que ele faz? Ele reprime, né? E joga lá para as camadas mais profundas do inconsciente, né? Tipo, sombras, né? Complexos que vão ficando ali no inconsciente. Aqui não, né? Isso aqui não me serve. E aí ele vai mostrando para a sociedade, né? Vestindo, ele coloca uma máscara, que é a persona, e ele vai mostrar só aquilo que ele acha bonitinho, que ele acha maravilhoso, que é bom, bonito, dá poder, né? Agradável. E aí, agradável, né? Que vai dar vantagem para ele não quer ter desvantagem, né? Então vai aumentando essa máscara social. Uma grande ilusão. Uma grande ilusão. Porque a gente acha que quando tudo isso de fora está garantido, e o ego ele tem essa ilusão, né? E essa necessidade de garantia, óbvio, se a gente está neste plano, neste mundo, a gente precisa mesmo se estabelecer enquanto indivíduo, no mundo da realidade. Da necessidade fisiológica, né? Fisiológica. De dinheiro, de alimentação, segurança, afetos, né? Em todos os paranauês da vida. Pairando, né? Né? Então eu vou fazer meu processo ao mesmo tempo que eu tenho conta para pagar, que eu tenho a criança para levar na escola, a lancheira para arrumar, tudo isso, a parede da casa para reformar, tudo isso acontece. Mas é essa grande ilusão de que ele está acima de tudo, de todos, está no controle, sabe de tudo, quando né? ele não sabe. E quando eu tenho pensado muito sobre o termo desenvolvimento, porque essa palavra ela ganhou espaço em muitas áreas, no mundo do trabalho, no mundo do autoconhecimento, etc. Mas será que a gente entende o que ela tem contida mesmo? Quando eu falo desenvolver-se, é sair do envolvimento. Mas sair do envolvimento precisa acontecer na consciência do ego de colocar-se aprendiz da alma. Humilde, né? Humilde. Inseguro também, imperfeito, né? Errante. Quando eu fui me sentindo... Isso conversa muito com humildade, mais até do que vulnerabilidade, sabe?
Porque se a gente não suporta uma humildade de ser humano, não vai ter espaço para vulnerabilidade. E humildade vem do quê? De humus. E humus é terra. Olha. É desse lugar, do pé no chão, né? De se reconhecer assim, nossa, eu tô com medo dessa live, porque é um passo grande para mim. Eu tô com medo de assumir que eu errei. Da realidade nua e crua, como ela é, né? Tô com medo de encarar um desfecho de um relacionamento que não tá funcionando mais. Tô com medo. Qual o problema de sentir medo? Qual o problema da gente se reconhecer frágil? Qual o problema da gente reconhecer que a gente precisa parar e se desdobrar em cima do que a gente está sentindo? O ego não sente. O sentir não. O ego quer resolver, né? O ego Ele quer pensa. pensar. O ego pensa. Se a gente fosse biologicamente colocar as coisas, né, num lugar no nosso cérebro, o ego, ele tá no córtex aqui da frente, córtex frontal. E isso que a gente tá falando da alma, do self, que junguianamente a gente define, a gente poderia colocar o self lá atrás, nas nossas partes mais arcaicas do cérebro. Engraçado, né? Porque se a gente for pensar, o que fica ali? Aquilo que é primitivo também, no sentido de não desenvolvido, reprimido, recalcado, que não foi trabalhado. E também a nossa essência, né? Nosso instinto selvagem, digamos assim, no bom sentido, né? E aí nada é só bom ou só ruim. Né? Porque também a gente precisa incluir essa dualidade, né? Porque o ego, ele não aceita a dualidade. Para ele, ou é bom ou é ruim. E é né? As coisas são ambíguas. O que nos adoece é a unilateralidade, né? É o só para fora ou o só para dentro, né? O só para cima ou o só para baixo. Sim. São excessos, né? E a grande proposta do Jung, eu estava ouvindo o Delirium esses dias e o Zé falou uma coisa que eu falei, nossa, muito verdade. O cara escreveu a mesma coisa em 35 livros. Eu ouvi isso ontem. Se você ler o livro, ele estava zoando, né? Mas se você ler o livro, zoando, óbvio. Todos, né? Mas é um pouco isso, a gente é simples e complexo, né? Assim, meio que tudo fala da mesma coisa. E às vezes eu tenho essa sensação que a gente tá falando e falando da mesma coisa. Porque, basicamente, a gente de encontro a nossa alma, né? É muito simples. É muito simples. E o que ele propõe com a psicologia junguiana, se a gente pudesse definir numa frase, é essa integração dos opostos mesmo. É a integração do que está em cima e do que está embaixo, o que está fora com o que está dentro. Diz com aquilo, né? Do bom e do ruim, que a gente binariamente vai classificando. Dividindo, né? Dividindo do lado de cá e do lado de lá. Então, como é que a gente se entende como um ser humano nas suas várias facetas, inclusive espiritual. E essa porção que a gente está dizendo, que é esse centro da psique, é espiritual. Enquanto a gente não entender isso, esse cabeção aqui, que é bem nenenzinho, perto dessa estrutura aqui de trás, né? Nosso tronco cerebral existe há milhões de anos, o córtex frontal, não. Quando a gente não entender que eu preciso estar ligado, conectado a esse fiozinho lá de dentro, eu vou bater a minha cabeça muito errante e muito na vítima, achando que a vida é só isso e que nada tem sentido, ou que talvez eu sou um grande injustiçado, um grande vitimizado pelas várias coisas absolutamente ruins, e ninguém está dizendo que não são ruins, são dolorosas. Mas se eu não vou para lá, para a fonte, acabou. E faço algo com isso, né? Vou para lá, desço lá no meu inferno, no meu Hades, no fundo do meu poço, converso com isso e retorno. Né?
Porque também ficar lá é não se responsabilizar, né, por fazer algo com aquilo que a vida te trouxe. Né? E às vezes não vai dar para voltar sozinho. Nem do jeito, ou nem na velocidade que a gente quer, mas precisa de uma disposição interna, né? De sair, de ir adiante. Né? Eu sinto que a gente precisa se dobrar para aquilo que é a nossa natureza. E quando a gente fala de natureza, a gente fala natureza humana. E é verdade. Mas eu acho que a nossa natureza, em termos integrais, né, é esse ser humano que se entende que está aqui, mas que não é daqui. E isso já desinfla o ego num nível, né? Porque só de a gente considerar que esta é uma parte, uma dimensão da existência, pô, isso aí já tira a gente do centro do universo legalzão, né? E o que faz a gente lidar com isso assim mais no choque? Morte ou doenças sérias, né? Que traz ali sempre essa questão de vitalidade, né? Porque a morte é a única coisa que a gente não consegue negociar. É a única coisa que o ser humano não conseguiu ludibriar ainda, né? Né? Então, é o que nos conecta ali com a nossa pequenez, é o que nos convida para, assim, interiorizar, né? Trazer a humildade da súplica de... aí eu dobro meus joelhos, né? Aí eu entendo que para muitas coisas eu sou impotente e às vezes incapaz, sim. Você já passou por alguma situação de vida em que você precisou se dobrar? Você precisou se reconhecer frágil e falar: peraí, eu preciso olhar para isso daqui, senão vai dar muito ruim. Várias, né? Mas acho que talvez a mais marcante e impactante, que acho que foi o começo do meu despertar, e é interessante, né? Porque eu estava no 3º ano de psicologia, e aí já fazia psicoterapia, mas foi depois disso que eu acho que eu entendi o que era psicoterapia de verdade. Que foi quando eu tive, até então, né, era diagnosticado com câncer de tireoide. Ali, meio que eu tive que me dobrar, né, falar, eu preciso me render, né, o meu corpo tá dizendo uma coisa muito grande, muito séria, né, não sou a maior fã de agulhas, médicos e etc, né, depois da perda do meu pai, eu fiquei com um trauma muito grande de tudo que tem em relação com o hospital, né? Então, assim, a grande questão ali, acho que foram 2 choques. Primeiro, a palavra câncer, e ali para mim tinha sentido de risco de vida, que não é, né? Mas salvo as devidas proporções, mas ali para mim foi o primeiro impacto. E o segundo foi, eu não tenho controle, eu vou ter que me render e me entregar para o processo. E dando significado para o processo. E aí, à medida que eu fui vivendo o processo, eu fui entendendo o quanto que o meu corpo estava gritando porque eu não estava me ouvindo. E eu estava completamente paralisada, impactada em situações que eu precisava eu mesma fazer minhas mudanças ali, terminar relacionamento que precisei terminar, sabe? Me tirar, me resgatar do alto da torre de donzela que eu tava ali, esperando que a vida fizesse algo por mim. E foi transformador, sabe? Foi, acho que, a minha primeira grande libertação, sabe? Foi muito libertador, porque foi depois que eu vivi esse impacto da sensação de quase morte que eu me conectei com a vida. Né? Eu falei, peraí, quem tá vivendo isso sou eu, quem tá sentindo isso sou eu, porque eu me autorizo a colocar as necessidades do outro na frente das minhas. Pra que eu tô fazendo isso? E quem tá pedindo isso de mim? Ninguém.
E aí é aquele momento que você desperta e fala, uau, né? Eu sou protagonista, né? Então eu também sou a responsável, né? Não no sentido de culpa, mas de assumir as próprias culpas também, né? É mesmo, né? É comigo. Né? Sou eu que dirijo esse carrinho aqui da minha vida. Mas ao mesmo tempo, eu estou abaixo de situações que eu não tenho controle, não sei como vão ser, o que vai acontecer, do desconhecido, né? Do desconfortável. Que é a entrega, né? É a confiança, né? A confiança no fluxo da vida. E a confiança no fluxo da vida vem deste lugar. Uhum. Não vem do material, esgotamento, né? do humano. Eu não sei mais o que fazer. Eis-me aqui. Né? Eu me entrego. Eu me entrego de olhos abertos. Porque não é uma entrega infantil. Passiva. Isso. Passiva, infantil. Eu já vivi vários momentos assim. Vários. Poderia aqui, enfim, falar de várias. Mas teve um que é recente, assim, que... Sabe aquele vapor que acontece e você fala assim... Meu, sério, perdi o chão, assim, completamente esfrega a sua cara no chão, né? Uhum. Numa fase da vida em que enfim, fui uma criança que eu fui aprendendo a fazer as coisas muito sozinha, dando conta da vida, valentona, valentona. Eu lembro que a minha avó falava isso, a Juliana é valentona, a Juliana é valentona. E eu gostava desse lugar e fui me colocando muito nesse lugar, muito autônoma, muito... Deixa que eu faço, sei fazer tudo sozinha, enfim. E aí, há uns... Como vantagem, né? Como vantagem, assim, tava me sentindo, né? E aí, há uns 2 anos atrás, uns 2 anos atrás, eu conversando com uma amiga, assim, despretensiosamente, eu tava contando para ela que eu tava passando por um momento financeiro meio caótico, assim. Mas eu tava contando para ela bem no ego, assim, sabe? Sei que lá, nossa, amiga, esse mês tá meio ruim. Perdi uns pacientes e tal, mas pedi um empréstimo, que não sei que lá, não sei que lá, tudo. E ela falou assim, amiga, como assim pediu um empréstimo? Aí eu achei a pergunta dela esquisita, falei, ué, pedi um empréstimo e tal. Já estava meio acostumada a fazer isso, já tinha feito algumas vezes. Fiz uma primeira, perdi o medo, fui lá, paguei, ficou tudo certo. Aí meu cérebro aprendeu. Bom, toda vez que isso acontece, você vai lá, né? E aí eu falei, nossa, amiga, esse mês vou ter que fazer de novo. Ela falou, oi? Como assim? Aí ela falou assim, mas você contou isso pro Beto? Beto, meu esposo, para quem está assistindo, né? Eu falei, não. Mas eu falei um não, tipo assim, eu preciso? Uhum. Aí ela falou assim, amiga, a família é uma empresa. E o Beto é seu sócio. E os sócios precisam saber de tudo que acontece na sua empresa. Eu estava dirigindo, eu parei naquele momento e o meu corpo tremeu inteiro. Aí eu falei, cara, ela tem muito razão. Você nem sabia do que você estava fazendo, né? Você não tinha consciência nenhuma, né? Absolutamente no ego. Cabeça, né? A coisa estava acontecendo, as contas não estavam fechando no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, e eu estava bem tranquila. Eu pego aqui, aí o mês que vem eu pago, peço de novo para pagar o anterior, e minha vida estava assim. Quando ela falou isso, me deu aquele gelo do pé à cabeça, assim, e ao mesmo tempo um calor, assim, que tipo, caraca, fiz merda. E aí eu falei, fiquei paranoica, assim, eu não conseguia parar de pensar naquilo. Eu cheguei em casa do consultório, eu ainda atendia presencial nessa época, e eu não conseguia dormir pensando naquilo. Aí eu virava para o lado, eu vi o Beto deitado do meu lado, meu Deus, né? E aquilo, assim, me mexia, porque era uma vergonha do tamanho do universo eu ter que dizer para ele assim, cara, eu preciso de ajuda. Eu fiz uma coisa que, assim, deu muito ruim.
Uhum. Porque assim, já tava virando meio bola de neve. Uhum. E eu preciso de ajuda. Uhum. Só que esse eu preciso de ajuda deste dia em diante, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Transformou. Eu lembro que eu chorava, que eu contei esse fato na terapia, e eu chorava como uma criancinha. Uhum. Uhum. Porque, para mim, admitir que eu escorreguei era doído demais. Era muito vergonhoso eu ter que admitir que eu não dei conta, que eu errei, que eu fiz uma coisa que. E Que você enquanto eu estava tava lidando no. com um limite, um esgotamento ali, né? E enquanto eu tava no ego, eu ia fazer empréstimos até o fim dos tempos. Uhum. Sem me dar conta do que estava Custe o que acontecendo de custar, verdade. ia se Custe o que virar, custar. ia se sacrificar, né? Ia viver aquele looping, né? Sozinha, né? Sem Sozinha. precisar, né? Sozinha. E aí, era perto do meu aniversário, coincidentemente, era perto do meu aniversário de casamento. Coincidências não existem, né? Coincidência, né? E aí eu falei assim, cara, eu sou casada. Essa palavra ficava ecoando, casada. O que significa ser casada? Se eu não vivo uma vida de comunhão com essa pessoa que deita do meu lado, que senta na minha cama, na mesa comigo, que, né, é meu parceiro no cuidado dos meus filhos, é meu parceiro em tudo. Meu Deus, eu preciso olhar para a necessidade de confiar nesse masculino que todos os dias está escolhendo ficar casado comigo. Amiga, eu nunca mais fui a mesma. Porque Sério, você isso se deu foi. chance, você se autorizou a lidar com isso. Né? É. E aí Porque que se eu te. o problema é um chamado. Que, na verdade, se isso não tivesse acontecido, não tinha transformado a sua visão, que estava presa lá na sua infância, né? Porque a sua realidade hoje não é aquela realidade que você viveu lá. Não. Graças a Deus, né? E aí, como é que a gente vai honrar aquela dor de lá se a gente não atualizar nossa visão do hoje? Precisava ficar vivendo nesse chicotinho, né? E nessa 40 anos! né? 40 anos vivendo sozinha? Desse dia em diante, que eu, na terapia, inclusive, eu tive. Era como se eu estivesse me humilhando ali, no sentido da humildade mesmo, sabe? De contar ali. E ela foi falando as coisas para mim e eu falei. Eu comecei a entender que eu podia pedir ajuda, que eu podia contar com o outro, que eu não precisava fazer as coisas sozinha. Só que eu só pude perceber isso quando eu fui lá dentro, porque o sentir não tá aqui. Tá aqui. E que teve suporte, né? Esse sentir, né? Que é suportar, é dar apoio, dar suporte. Né? Acolher tem mais a ver com suportar e não que as pessoas acham que é anestesiar ou diminuir de intensidade. Uhum. É dar suporte para vir o negócio do jeito que tem que vir. Exatamente. E foi isso, você sentiu, né? Visceralmente. Né? O quê? Muito, assim. Passei dias impactada com aquilo, assim, tipo, um misto de vergonha e de tristeza, mas também. Você ganhou com isso, né? Total. Acho que quando a gente fala disso, me vem uma outra reflexão que eu estava fazendo do tema. Por que a gente vai sendo moldada desse jeito? Eu acho que o que faz o nosso ego inflar e achar que tem que ser o super-herói, né? O poderoso tem que só ganhar, não pode perder, né? Tem que ser o melhor, né? Tem que se virar sozinho. É porque a gente não teve figuras paternas adequadas. Sabe? Para mim, qual é o sentido do pai? Ele precisa proteger, dar ordem, limite, com afeto e significado. Sim. Se isso não está devidamente, né? Nada é perfeito, né? Mas mais adequado, mais dosado, inclusive para o pai falar assim, não,
Não, você não vai fazer isso, porque quem manda aqui sou eu. Uhum. E você não vai fazer isso porque você vai se machucar, ou porque eu não acho que é bom pra você, ou porque por N motivos, mas de ter alguém que execute essa função paterna de te proteger de si mesmo e ao mesmo tempo acolher e te validar. Eu acho que a nossa sociedade, o nosso mundo tá gritando por pai. Bom, não vamos nem entrar nessa temática, né? Porque dá pano para manga, mas num não país de... Uma loucura, né? Assim, até onde vai o surto de megalomania das pessoas? Que falta de integração de função paterna, de paterna, falta limite de com função paterna. afeto é essa. Eu sempre tenho uma imagem quando eu penso em pai, eu sempre lembro do Rei Leão, quando o Mufasa e o Simba estão sentados lá em cima da pedra, um do ladinho do outro, e o Mufasa fala assim pro Simba, tá vendo, Simba? Aqui é tudo nosso. Você pode ir até onde o sol toca. O sol é o pai. Você pode ir até onde o sol toca e eu posso te proteger, né? E para mim vem muito essa imagem de o pai é essa figura que eu vou avançando para o mundo e eu posso olhar para trás e eu consigo enxergá-lo. E ele tá ali, eu consigo enxergá-lo. Agora, como? Quem tem essa figura, né? Eu tive, né? Falho ou não, todos seremos. Ninguém vai conseguir ser perfeito, não existe isso. Não existe paternidade e maternidade na perfeição. A importância é que este homem e esta mulher deem conta, não que não sejam nessas figuras, né, de homem e de mulher, mas que essas figuras de referência parental consigam oferecer para essa pessoa aprendizagem sobre a função materna, a função paterna. Porque esse é o papel do pai e da mãe, ensinar função materna, ensinar função paterna, para que lá na frente a gente consiga fazer isso por nós mesmos. Sim. O que acontece é que, na maioria das vezes, a gente não recebe isso de forma adequada, a gente recebe... E socialmente, né? Assim, a gente não é autorizado a falhar, a perder. Tem que ir bem na educação física, você tem que ir bem na prova, você tem que performar comportamento. E na força da ordem, né? Da ordem e da competitividade, porque você tem que ser melhor que o seu amiguinho. Olha como seu amiguinho se comporta, ele tira a nota tal, por que você não tira? Né? Então a gente vai criando uma noção distorcida do nosso valor e dos nossos limites. Sim. Porque a gente tem uma visão negativa de limite. E limite não é negativo. O limite é amor. Né? Exatamente. Limite é amor. E aí, conforme a gente vai avançando na vida e a gente vai percebendo que a gente não tem as ferramentas para usar em determinada situação, isso vai dando um pânico absurdo. E aí a gente vai para esse mecanismo que a gente está falando. O ego vai inflando, o coração endurecendo. E quando o coração endurece, a gente perde acesso à fonte. Porque quem nutre o ego é a fonte. Só que o ego precisa ir para a fonte. Sim. O ego precisa pegar seu balde e ir lá no poço buscar água. E essa fonte, esse centro da psique, quando fica rígido, endurecido, é como se a gente perdesse o acesso à graça. À graça mesmo, à graça divina. Sim. Aquilo que é mais profundo. Nosso senso de orientação. Vou para onde? Faço o quê? Tanto que é o próprio self que se manifesta para que as coisas deem errado, para que a gente se volte para ele, né? Tá, e um negócio difícil de entender. Né? A gente acaba entendendo, porque a gente trabalha com isso,
Mas eu vejo que, de modo geral, é muito difícil para as pessoas reconhecerem que as coisas que acontecem na vida delas está a serviço do aprendizado, está a Como é que serviço... eu tento enxergar para deixar um pouco mais didático? Imagina que a gente é uma criança de 3 anos, que tá lá pulando loucamente no sofá e tá lá pulando, né, vivendo a nossa vidinha. E aí a gente acha que a gente sabe voar. E aí, o self, ou os acontecimentos da vida, eles são aquele pai que tá ali sentado na cadeira, como um observador, vendo o que vai acontecer, e observando e deixando pular e se estribuchar no chão. E aí, só que ele tá ali, a serviço. Ele tá disponível. A partir do momento que a criança chorar, se abrir, olhar, pedir ajuda, se conectar, ele tá ali. Mas ele também deixa que as coisas aconteçam. Que a gente mesmo vá atraindo, criando, cocriando os caminhos da nossa própria queda necessária. Porque tudo tem um limite, né? Tudo precisa se regular, se compensar. Se está demais para fora, vai ter que entrar demais para dentro. São as leis universais, né? Uhum. Uhum. As leis herméticas, né? O que tá fora tá dentro, enfim. E tem uma questão aí, né? Se a gente for pensar, a nossa vida dentro do arquétipo da grande mãe, da mãe natureza, é exatamente esta dinâmica. Tudo está disponível. Na natureza, tudo está disponível. Mas o peixe não cai assado na minha cabeça. Uhum. A fruta não cai do pé cortada no meu prato. Vai acontecer num processo, né? Exatamente. Essa fonte, ela vai sempre respeitar a nossa dignidade humana. E dentro da nossa dignidade humana tá essa condição de ir beber na fonte. Sou eu que vou. É o ego que vai. Apesar do ego não estar no controle, é o ego quem decide ir. Se dispõe, decide, se autoriza. Né? Que é o momento do esgotamento da entrega, né? Do eis-me aqui. Da súplica. Alguém me ajuda. E aí eu me abro, né? Recebo, tomo e transformo e integro, faço alguma coisa com isso. Tem uma coisa que me chama muita atenção nessa série The Chosen, que toda vez que Jesus vai curar alguém, ele olha nos olhos e ele pergunta: você quer ser curado? Você quer? Tá lá o paralítico lá em Betsaida, há anos lá, ficou a vida inteira lá esperando que alguém pegasse ele e levasse até a fonte na hora que a fonte subisse, e ficava ali, e ninguém fazia isso. De repente aparece ele ali, ele vai até aquele homem, e aí ele fala: você quer ser curado? Aí o homem olha e fala: você vai me levar até a fonte? Aí ele pergunta de novo: você quer ser curado? E aí o milagre só acontece quando o homem conecta o seu olhar ao olhar de Jesus. O milagre ali acontece pelo olhar. É o olhar que faz a transformação acontecer. Essa conexão. Eu preciso me conectar. Abertura, à disposição. E será que a gente quer, né, se curar? Será que a gente quer pagar o preço que tem se curar? Porque também isso pressupõe eu compreender a minha vida como um projeto
que precisa de organização, que precisa de Cuidado, limite, né? cuidado, Uhum. movimento. Uhum. Se eu viver a minha vida inteira, e muitos vivem, como se eu fosse um grande nenezão, esperando que deem comida na minha boca, que chegue uma teta para me amamentar a vida O inteira, até o mundo é final uma dos meus grande dias, teta, né? que o mundo é uma grande teta, e que, ó, coitado de mim, e eu, pelo amor de Deus, longe de estar subestimando a dor, o sofrimento das pessoas de forma alguma, mas é só quando a gente reconhece a dignidade da nossa vida que a gente consegue dar sentido para qualquer coisa que acontece. Desde as mais cotidianas até as mais devastadoras. Cara, eu fico pensando assim, uma mãe que perde um filho. Mano, sério. Entendeu? Não dá nem para imaginar um negócio desse. Então, ou eu compreendo a minha vida na lógica do sentido, ou acabou. Acabou. Que requer um pouco de misticismo, espiritualidade, religiosidade, consciência daquilo que ultrapassa a concretude, a matéria, né, a lógica, tudo aquilo que a nossa sociedade preza como o que nos dá valor e segurança e completude, né? Mas se fosse assim, né, eu sempre fico olhando para as pessoas que têm muito, 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 para que elas ainda estão vivendo essa loucura se elas têm tanto assim, né? Se milionário fosse realizado e feliz, eles trabalhariam para quê, gente? Hã? Que loucura é essa? Né? Que corrida incessante pelo sucesso é essa? Outro dia, faz pouco tempo, eu passei um exercício para um paciente, mas eu estou fazendo o exercício que eu passei para ele. Eu pedi para ele coletar no cotidiano pedacinhos de vida daquilo que ele enxergava e sentia como vida, assim, qualquer coisa que fizesse sentido para ele, né? Partículas de vida, de alegria, de presença, enfim. E eu tenho feito esse exercício. E às vezes é um negócio tão bobo que outro dia eu estava levando as crianças na escola e eu parei no farol. E é um farol super encacado, assim, nos horários ali de escola. Eu parei aqui na faixa da esquerda e uma perua escolar me cortou aqui pela faixa da direita, eu ia virar à esquerda. Aí ela entrou e eu fiquei aqui, aquele trânsito meio parado ali, eu tinha que meio que embicar o carro assim. Só que ela me cortou e eu achei que ela fosse me fechar. Aí ela era uma mulher que estava dirigindo, por isso que eu tô falando ela. Ela parou a perua, aí ela fez assim com a cabeça para me enxergar dentro do carro. E ela fez assim para mim. Pôs a mão, tipo, passa. Cara, isso é nada, né? É uma bobeirinha. Mas eu apreendi. Eu falei, uau, eu guardei aqui. Sabe? Ela me Porque a gente tem uma capacidade de guardar o que é bom e de relevar guardar o que é ruim e relevar o que é bom, né? E trânsito é sempre para mim uma oportunidade de desenvolvimento e de transcendência. Trânsito de São Paulo, né? Eu me irrito muito, sabe? Eu sou brava. E aí eu tenho feito esse exercício consciente de coletar essas partículas. Engraçado você falar isso, porque ontem eu tive um momento tipo desse também, de insight de uma coisa bobíssima. Eu passei lá no Lumen para buscar um escaldapés que eu tinha esquecido lá, e era tipo meio da tarde, eu já tinha terminado todas as minhas responsabilidades do dia, e eu tava de shortinho, chinelo, entrando no meu carro, saindo de lá, ligando a minha música, e eu falei, cara, eu gosto da minha vida, velho. Que da hora eu poder fazer isso num dia assim, numa quinta-feira aleatória. E isso me faz me sentir viva. Tão bobo, né? Mas era muito autêntico, era liberdade de estar de shortinho e chinelo. É isso. De ir e vir. Né?
Dessa possibilidade de... Porque senão a gente naturaliza tanto aquilo que é privilégio e que é graça, né? Oportunidade de escolher ir aonde eu quero, na hora que eu quero, né? E isso é graça e gratidão, né? É vivência, né? E é você também não banalizar o que vem de ganho concreto desse mundo aqui que a gente está, né? O dinheiro que eu ganho, qual é o sentido que eu dou para esse dinheiro que eu ganho? Qual é o sentido que eu dou para o trabalho? Qual é o sentido que eu dou para as minhas conquistas? Para que eu faço o que eu faço? O que eu faço com o que eu conquisto? Exato, exato. Hoje meu momentinho foi, eu fui de manhã fazer meu treino, quando eu voltei, tava um céu assim, ó, de brigadeiro. Aí eu passei num pedacinho e o sol, tipo, bateu no meu rosto. Aí eu parei ali e eu fiquei, tipo, alguns segundos assim, ó, do sol batendo na minha cara. Mas por quê? Tem uma alma que está podendo se manifestar, né? Agora vamos pensar num ego que está inflado, hipertrofiado. Ele está lá a milhão, querendo performar, resolver o mundo, ou brigando, né? Competindo, né? Sendo uma grande de uma criança birrenta, achando que ele tem que ser grande e melhor do que tudo e todos. E aí ele perdeu a capacidade de gozar da vida. Total. E gozar no sentido literal também, né? De ter prazer. Né? Não só a capacidade, como a bênção de experimentar a vida. Ainda que seja na dor e na tristeza. A dor e a tristeza também nos fazem experimentar a vida. A tristeza garante profundidade para a nossa vida. Sim. Por mais que ela seja Amarga, né? Desconfortável. dolorosa. Dolorosa. Você perdeu ela um nos dá a oportunidade de dar medida, né? A devida medida. E a gente faz isso, né? Quando a gente lida com essas perdas, os choques, a gente começa a relativizar o que de fato importa, o que não importa, né? A gente vai mexendo nessa economia do que a gente dá atenção e verdadeiramente tem que ter, e o que não tem que ter tanta atenção. Né? Mas eu entendo que não é para santificar ninguém, né? Porque a gente vive nessa dualidade e a gente vai inflar e ficar hipertrofiado. Isso aí é uma certeza, né? Mas é para que a gente tenha consciência de falar, opa, peraí, às vezes eu perco lá fora para ganhar a mim mesmo. Exato. Assim como eu preciso aprender a ganhar lá fora sem me perder de mim. Total. Né? O João Garriga que fala muito isso. Total. Cada vez, quanto mais o meu ego infla, menos permeável ele fica. As coisas não penetram não ali. Penetra, não troca, né? Não entra e não sai, né? É o cavaleiro preso na armadura. Armadura. Né? Cavaleiro preso na armadura, ele não, total. Ele não Aliás, fica a dica deste livro. Deste livro maravilhoso. Ele tem no YouTube também o audiobook. O áudio. É muito legal. Total. E aí, pano pra manga, hein? Nossa, eu gostei. Eu amei. Eu amei. Achei que foi válido. Foi. Rendeu. Né? Eu gostei super. E que seja o início de coisas muito boas. É sempre uma bênção, né? Quando a gente encontra esse espaço de conexão e troca com alguém. É muito bom ter essas parcerias que fazem sentido pra gente. Sim, de poder filosofar, né? Falar as nossas maioneses. Viajar na maionese, mas de um jeito que você está oferecendo para o outro uma oportunidade de refletir sobre a sua vida, de pensar, de transmutar, enfim. Encontrar sentido e significado, né? Encontrar sentido. A nossa vida merece ser vivida com sentido e significado. A gente merece essa experiência. E é isso que mobiliza o nosso trabalho, né? E mesmo quando isso vem pela dor, isso não fere a nossa dignidade. A dor não fere a nossa dignidade humana. O ego inflado
Fere. Eu amei! Ah, eu também.